Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor, esse aqui é o Luiz e eu tô na Roast para falar sobre café. Finalmente, já tem um tempão que eu não falo sobre café aqui no canal. Eu sei que muita gente tá sentindo falta aí porque eu tô com uma quantidade enorme de coisa para poder fazer análise de equipamentos de áudio, então eventualmente tem que dar um pouquinho mais prioridade para eles, mas estamos de volta aqui falando sobre café e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que eu sei que muita gente tem dúvida, que é o cupping. Que é um processo para você descobrir algumas características básicas sobre o sensorial do café, né? Partes como o aroma, como a palheta de sabores básica que tem ali dentro daquele café. E o Luiz vai explicar para a gente o que é, qual que é o propósito, como se faz e tudo aí que precisa saber sobre o cupping. Com a palavra, senhor Luiz da Roast Cafés. Salve, salve galera! Bem-vindos ao espaço da Roast Cafés. É aqui que a gente faz as torras dos nossos cafés. É aqui que a gente faz a prova dos nossos cafés, a seleção dos lotes dos nossos produtores parceiros e muito mais. E nós vamos falar hoje um pouco sobre cupping. Mas, vamos voltar um pouco para falar do seguinte. Sabem quando vocês pegam aquele pacotinho daquela torrefação preferida de vocês e tá lá aquele número de sabores e aromas diferentes que na hora que você vai provar o café na xícara você não identifica nada daquilo, ou então fica perdido sem saber como identificar aquelas características, é aí que entra esse tipo de processo, que a gente chama de cupping, que é nada mais do que uma comparação dos sabores e aromas dos cafés de uma forma consistente e de uma forma controlada. Sempre que alguém chega para a gente perguntando como poder desenvolver essa capacidade de identificar as características sensoriais dos cafés, a gente sugere que a pessoa faça isso em casa. Por quê? É algo super simples de fazer e é algo que ajuda o nosso cérebro a identificar essas diferenças. O cérebro ele é muito ruim de identificar diferenças de aroma e sabor quando a comparação é feita em tempos muito diferentes. Então, se você prova um vinho ou come um queijo... A memória gustativa ela é fraca, né? É igual a memória auditiva também. Se você escutou um fone hoje e daqui a um mês você escutou outro fone e for tentar comparar de memória, cara, já era. Ótima analogia. Não vai dar bom, não. É mais ou menos a mesma coisa com sabores. Ótima analogia. Então, ao invés de provar um café agora de tarde e depois vai provar outro na manhã do dia seguinte, a gente, ao fazer isso simultaneamente, o cérebro ele consegue identificar essas diferenças de uma forma muito mais clara e nítida. Então, por isso que a gente sugere que se faça esse processo que é o cupping. Inclusive tem uma parametrização muito legal que chama roda de sabores, que eu vou jogar na tela aí para vocês verem agora como que é mais ou menos, que é como se fosse uma palheta, ela inclusive é dividida em cores, com diversos sabores básicos e assim, como se fosse uma árvore com alguns sabores básicos e algumas gamas de sabores, tipo puxados mais para acidez ou puxados mais para o doce. É bem interessante para você ter como base, como referência, para comparar o sabor que você está percebendo no café com coisas que você já conhece. Então, você encontra coisas como sabores de frutas amarelas, por exemplo, frutas vermelhas, a acidez málica, que tem a ver com aquela acidez encontrada na maçã, por exemplo, ou uma acidez mais acética, que está ligada mais ao vinagre, ou uma acidez mais cítrica que está ligada ali à laranja ou limão. Então isso ajuda você a ter uma referência com coisas do seu dia a dia para o universo aqui dos múltiplos gostos que você consegue perceber num café. Essa roda de sabores foi desenvolvido dentro da SCA, Specialty Coffee Association, e é uma ferramenta que é utilizada por profissionais que provam café profissionalmente para auxiliarem na descrição dos lotes na hora que está provando. Vamos então à execução do cupping em si. Normalmente nós fazemos isso aqui na torrefação com pelo menos 6 a 10 cafés diferentes. É um processo que a gente faz pelo menos uma vez na semana, comparando os cafés que foram torrados na semana anterior. Assim a gente consegue acompanhar a evolução sensorial dos cafés ao longo da safra, a gente consegue ver se tem alguma torra que a gente precisa de fazer alguma melhoria, os perfis de torra estão sempre sendo melhorados.
Então, né, a gente tem um propósito com isso aqui. Agora, em casa, que o seu propósito pode ser simplesmente, né, de identificar sabores básicos e distinguir aqueles cafés da torrefação preferido de vocês, eu sugiro que façam aí às vezes com 2 cafés já é suficiente. Eu sugiro fazer com entre 3 e 4 cafés, né, inicialmente, porque, né, para não ficar perdido demais. Aqui na mesa que eu montei pra gente, eu coloquei 6 cafés diferentes. A proporção utilizada em geral para fazer o cupping é de 6 gramas de café para 100 ml de água. Então aqui eu vou pesar café nas diversas xícaras pensando nessa proporção, né? Sabendo quanto que cabe em cada uma dessas minhas xícaras, eu vou fazer essa conta para colocar na proporção de 6%. Estamos de volta aqui, o Luiz já pesou cada café, já moeu também cada um, e é importante lembrar que ele moe cada café com a mesma granulometria no mesmo moedor, porque tem bastante diferença se você moer um café de um moinho para outro, dá uma diferença muitas vezes bastante significativa. Então, para fazer esse teste, você ter repetibilidade, tem que ser tudo feito no mesmo moinho com a mesmíssima configuração. Exatamente. E qual o ajuste de moagem? Normalmente a gente usa uma moagem que a gente faria um V60, por exemplo. É um coado, ou talvez um pouco mais grosso, mas não grosso como se fosse uma prensa francesa. Talvez está ali no meio entre coado e prensa. Mas é importante que ele sempre faça isso em todos os cuppings, sempre, para ter essa repetibilidade, para manter o mesmo perfil de extração sempre que ele for testar cafés, entendeu? Exatamente. Então, pessoal, já estamos com os cafés moídos nas xícaras. Tem um caramelo. Primeira sugestão é separar um caderno ou no celular mesmo um espaço para fazer anotações daquilo que a gente vai perceber do sensorial dos cafés durante o cupping. Então, tendo moído os cafés, o primeiro aspecto que a gente observa é a fragrância, que é o cheiro do café quando seco. Então, o café aqui moído, já nas xícaras e de preferência logo após que faz a moagem, porque aí os aromas estão mais nítidos, estão mais intensos, a gente vai cheirar o café nas xícaras. É importante sempre anotar, gente, principalmente se você quer criar alguma metodologia, né, para você entender melhor essa parte aromática. É legal você ter anotações ali, até para lembrar depois, para comparar, né, para você ter o seu parâmetro ali, que a nossa memória engana a gente demais. E nessas horas, né, que tipo de coisa que a gente anota? Quem ainda não tem, né, a biblioteca sensorial desenvolvida para conseguir pegar notas específicas de caramelo, de chocolate, etc., pode fazer anotações mais gerais, né, comparando que remetem a coisas que você já conhece, tipo, sei lá, cara, esse café aqui mesmo. Se eu falar de maneira genérica, ele está extremamente frutado, ele tem uma pegada que de fermentado mesmo, ele tem um cheiro residual de fermentação, sabe? Então você pode ir anotando essa parte mais básica, que aos poucos esse seu sensorial fica mais sofisticado. Exato. Repetindo esse processo várias vezes, o repertório sensorial vai expandindo e vai ficando mais fácil de achar essas palavras para descrever o que está sentindo em cada café. Em termos mais gerais, poderia ser mais intenso, menos intenso, um está mais doce, com aroma mais doce do que o outro. Um mais frutado, às vezes um mais amadeirado, uma coisa assim, sabe? Exato. Logo em seguida, a gente vai ferver a água e logo que a água ferver, a gente já vai molhar os cafés, tá? E aqui eu fiz a conta da proporção pó-água para conseguir encher até o topo da xícara. Bora lá, então. Cafés hidratados. Reparem aqui que eu também enchi 2 xícaras somente com água para a gente poder usar para lavar as colheres entre as provas,
né, para evitar contaminações entre um café e outro. Troço legal de reparar também é o formato da colher, né? Não é uma colher normal, ela tem um formato mais arredondado e mais homogêneo no formato geral dela. Isso ajuda a pegar o café na hora de provar, mas se não tiver nessas colheres tipo de molho em casa, pode usar uma colher normal mesmo, que funciona. Já resolve. Aqui com os cafés molhados, a gente faz novamente a questão de sentir o aroma, porque depois de molhar o aroma ele fica mais intenso, mais aparente, mais nítido. Assim que eu molhei os cafés, eu disparei um timer contando o tempo de infusão desses cafés aqui nas xícaras e acabou de dar 4 minutos, que é mais ou menos o tempo recomendado para a gente quebrar a crosta. Ou seja, a gente vai interromper o processo de infusão dos cafés e ao mesmo tempo permitir que eles decantem para o fundo da xícara para poder liberar o café em cima para a gente pegar e provar. Percebeu que eu quebrei a crosta com o nariz logo em cima? Uhum. Ao quebrar a crosta, são liberados mais aromas ainda, que a gente aproveita nessa hora para poder sentir e fazer mais algumas anotações. E vem uma bomba de aroma mesmo na hora que quebra. Exato. Crosta quebrada, a gente fica com essa crema leve em cima da xícara que a gente não quer, porque ela tem uns pozinhos fininhos e é meio amarga. Então a gente vai agora limpar a borra. E como que a gente faz para limpar essa borra em cima da xícara? A gente normalmente usa 2 colheres, uma dentro da outra e fazendo o movimento de abrir e fechar as colheres para concentrar toda a espuma em uma colher só para a gente conseguir tirar e jogar fora. Quebramos a crosta e já acham que agora dá para provar? Não dá não, porque o café está muito quente. Normalmente a gente vai esperar até uns 10 a 12 minutos depois do primeiro despejo de água para garantir que está numa temperatura agradável. E tem um detalhe também, que quando a bebida está muito quente, as nossas papilas gustativas elas não conseguem sentir direito o sabor que está ali, meio que mascara alguns sabores, meio que a gente não consegue perceber certos padrões de sabores em determinadas temperaturas. Isso vale para o gelado também, e é por isso que cerveja mais ruinzinha assim, quando está geladinha, cai legal, mas se não, não desce nem a pau. Então, em temperaturas mais extremas, a gente não consegue sentir os gostos direito. Então, tem que estar numa temperatura ali mais baixa. Que você acha que está o quê, Luiz? Uns 50 graus agora? 40 graus? Quando a gente começa a provar, está em torno de 60 a 65. De 60 graus. A gente gosta de provar, e quem prova profissionalmente costuma provar várias vezes à medida que o café vai esfriando, porque também características de aroma e sabor vão ficando um pouco diferentes à medida que o café esfria. Podem piorar ou melhorar. Exato, ajuda a identificar algumas características se a gente vai provando várias vezes. Massa. Vamos provar? Bora. Estão vendo que eu tô com um copo na mão? Sabe para que é isso? Essa mesa que a gente está provando, por acaso, é uma mesa pequena
para os nossos padrões, mas como a gente prova normalmente 10, 15, às vezes 20 cafés em uma mesa só, e às vezes mais de uma xícara para cada café, para avaliar a uniformidade, se a gente tomar todos esses cafés, a gente fica doidão de cafeína, né? Então, normalmente... 4 dias sem dormir, com sorte. Até mais. Normalmente a gente prova cuspindo o café logo em seguida. Então a gente aspira, né, usando a colher, prova ali na boca e fica brincando com o café na boca por um tempo e depois cospe. Em casa, provando 2, 3, 4 cafés diferentes... Não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Se quiser, tudo bem. Mas se quiser beber também, fica à vontade. Nós vamos provar então usando a colher. A gente vai afundar um pouquinho abaixo da superfície e devagar para evitar agitação, né? Porque o pó está decantado ali embaixo da xícara e a gente não quer agitar e subir com ele. A gente vai pegar só aquele café da superfície e a gente vai beber aquele café da colher. Bora lá. Sempre lembrando de limpar entre um café e outro. Agora, ô Luiz, quando você vai provar, você faz um barulhão aí, tem como você explicar pra galera o que é isso? Pois é, Antenor. Esse barulho é algo que normalmente as pessoas estranham quando estão vendo esse processo do cupping pela primeira vez. Essa puxada agressiva que a gente faz na colher ajuda a aerar o café na boca, ajuda a espalhar o café na boca, e isso vai facilitar que os compostos aromáticos do café volatilizem e vão até o nariz. Porque, não sei se vocês sabem, o sabor é a soma de gosto e olfato, né? Então, já reparou como você, quando está resfriado, você não consegue sentir direito o sabor das comidas? Já, demais. Exatamente. Por que isso acontece? Porque o nosso nariz está todo cheio de coisas ali, e a gente não consegue, né, sentir muito bem o olfato. Isso significa que a gente vai sentir basicamente, né, os sabores básicos dos alimentos, que é o doce, salgado, ácido, amargo e umami. Agora, a parte olfativa está, né, pouco favorecida, está bloqueada. Então, a gente, como não tem essa soma do olfato com o gosto, o sabor fica prejudicado. Então, para a gente favorecer essa questão olfativa e sentir o sabor do café de uma forma mais nítida e completa, a gente faz essa puxada para favorecer que os compostos aromáticos vão até o nariz. Massa. Bem, mais uma pra vocês aprenderem, galera. E vocês podem reparar que quem prova destilados, vinho, sempre também faz algo, né, ou na colher, ou então na própria boca taça, mesmo, né, fica puxando o ar assim para poder aerar a bebida e favorecer que isso aconteça. Muito bom. Ok. Bom, beleza, então, os cafés, o Luiz provou os cafés aqui, agora dá pra gente um panorama do que você sentiu de cada um desses 6 cafés, assim, bem por alto, pra não tomar tanto tempo, pra gente poder ver, pra galera ter uma ideia do que você sentiu fazendo esse teste aqui, essa testagem. Aqui eu coloquei 2 cafés da nossa linha de entrada, que tem a torra um pouquinho mais avançada e que tem o foco na doçura. Né, eles são muito versáteis, dão certo em vários métodos. Então, o primeiro aqui, ele tem um perfil frutado e o próximo tem perfil melaço de cana. Então, são 2 cafés bem doces, mas são doçuras diferentes. A primeira doçura lembra frutas e a segunda doçura lembra essa questão da rapadura e melaço. E o melaço tem uma acidez um pouquinho mais nítida, um pouquinho mais brilhante, uma acidez cítrica.
O próximo daqui é da nossa linha intermediária, que tem um foco muito grande em doçura. É muito docinho, é caramelo, mel, um pouquinho de melaço. Café fácil de gostar. Exatamente, também vai bem em vários métodos aqui. O próximo, o café do Vitor, também é da linha intermediária, mas ele já tem uma acidez a mais. Tá? Ele vai lembrar um pouquinho de frutas amarelas, junto com esse melaço de cana que ele tem um pouquinho também, e um pouco de caramelo. Os próximos dois são os cafés mais complexos da mesa, que são 2 cafés da nossa linha singulares, a linha mais premium, e são 2 perfis completamente diferentes. Então o primeiro aqui, que é o café do Pedro, ele tem um perfil bem delicado, é um café com corpo leve, sedoso, e é um café com acidez muito brilhante, uma acidez cítrica, que vai lembrar frutas amarelas. Percebam que a palavra brilhante se aplica a áudio também, né? Aqueles fones que tem mais claridade ali, mais região aguda, mais ativa. Aqui no café o mais brilhante tem um significado ali que dá para criar um paralelo, mas é bem diferente. É análogo, dá para traçar. Dá para traçar uma analogia. Então aqui a gente tem um floral leve, a gente tem melaço de cana, a gente tem essa acidez brilhante que eu falei de frutas amarelas, a gente tem um herbalzinho refrescante que lembra um hortelã, uma coisa assim. É um café bem complexo, mas com perfil mais delicado. E o próximo já é uma complexidade de fruta, que vem de um processo fermentativo, ele foi fermentado com uma levedura Lallemand. Esse café do Arnaldo vai ser muito frutas tropicais, especiarias, muito doce, muito corpo. Legal. E bem exótico, digamos assim. O cheiro, o aroma mais exótico dele dá para sentir de longe. Eu até comentei com o Luiz, esse café aqui é o mais diferente que tem aqui e tal, e realmente ele é bem diferente. Não é um café que eu recomendaria pra gente que tá começando no mundo de café especial, viu, gente? Esse café aqui é para quem já tá com esse treinamento mais em dia aí, de paladar, de olfato, né? Esses de cá costumam ser mais indicados para quem tá começando essa jornada dos cafés especiais. Vão assustar menos. Vão assustar menos. Porque realmente, seu gosto vai mudando e você vai percebendo coisas novas e vai achando cada vez mais interessante essa jornada. Exatamente. Então aqui vocês podem ver que são características sensoriais bem diversas, e isso, se a gente estivesse provando em dias diferentes, pode ser que essas diferenças ficassem muito menos aparentes. Quando a gente coloca eles lado a lado para provar simultaneamente, essas diferenças saltam, a nossa percepção de uma forma muito clara, muito nítida. Fica mais evidente mesmo. É como se fosse um teste AB de equipamentos, traçando um paralelo direto aí. Bom, galera, é isso. Esse foi o método de cupping. Eu espero que vocês tenham curtido aí, Quem tiver qualquer dúvida, posta aí nos comentários. A galera que faz parte lá da campanha do Apoia-se, que tá no grupo de Telegram também, pode postar lá que eu respondo, A gente vai batendo um papo lá sobre isso. E se vocês quiserem mais conteúdo nesse sentido, é só falar. E o Luiz vai me ajudar também a fazer uma série de vídeos que é uma jornada de cafés especiais, que eu tô querendo introduzir para quem não conhece e quer entrar nesse mundo, quer entender melhor esse mundo de cafés especiais, que é bem diferente do mundo dos cafés comuns aí de mercado do dia a dia que a gente está acostumado. Então eu tô querendo fazer uma série de vídeos que vai explicar mais ou menos, da forma como eu vejo, principalmente, a entrada nesse mundo dos cafés, como que é, o que esperar, o que você tem ali, métodos de preparo diferentes. Então vão ser diversos vídeos, não sei quantos ainda. O Luiz está me ajudando no roteiro aí. E para quem está acompanhando esse vídeo, como um agradecimento, a gente vai deixar um cupom de desconto maneiro, é o Musicafé 10, que vai dar 10% de desconto em todos os cafés da linha da Roast. Então eu vou deixar o link deles aqui embaixo, vou deixar o cupom de desconto também. E aí é só vocês entrarem lá, escolherem os cafés, e eu acho que vale muito a pena experimentar, tá? E quem está começando, eu sugiro começar pelos perfis mais básicos, mais simples, e aos poucos ir evoluindo para o sensorial mais complexo, porque para fazer parte dessa jornada mesmo, para vocês irem entendendo como que funciona. E eles têm a opção de café em grãos, que eu particularmente prefiro, mas se você não tem um moinho, lá você encontra também café já moído para o método que você escolher. Quem tiver dúvida na escolha dos cafés, pode comentar aí embaixo, ou então mandar uma DM pra gente lá no Instagram, @hostcafés. Beleza, vou deixar o link do Instagram deles aí também. Então é isso, galera. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem tá gostando do trabalho, considera se inscrever aqui no canal. Um forte abraço, até a próxima e valeu!